Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Louvado seja o nome de Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. E hoje eu estou aqui com a minha querida irmã Paulinha pela primeira vez. Estou aqui com ela, que coisa boa, Paulinha, está na sua companhia, principalmente aqui na casa, Escola de Profeta. Bom dia, Paulinha! Bom dia, o prazer é todo meu e que bom que o Senhor tem nos dado vida mais uma vez. Nós podemos estudar, a gente pode andar, pode se alegrar e isso é para a glória de Deus. Amém! Paulinha, antes de nós começarmos, nós vamos fazer o quê? Vamos orar. Ai, que coisa boa! Você também vamos orar conosco? Pai querido, é com alegria que nós começamos um novo dia. Senhor, nós temos tantas bênçãos, a gente pode falar, a gente pode ler, Senhor, podemos cantar ao Senhor e tudo isso são dádivas que vêm de Ti. Obrigada porque mais uma vez o Senhor tem trabalhado em nossa vida e tem nos convidado, nos chamado à salvação. Receba os nossos louvores, a nossa adoração nesse momento, de um modo especial, que o Espírito Santo esteja guiando cada coração que está nos ouvindo nessa hora, que também vai cultuar o Teu nome. Que o Espírito Santo esteja fazendo uma grande obra nesse momento em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos louvar o nosso Deus, o primeiro hino desta manhã. Qual é, Paulinha? É o 235. Você está tão feliz. Eu sei que você aí do outro lado também. Nós estamos juntos aqui. Vamos cantar o hino Hoje Sou Feliz, porque afinal é Jesus que nos dá essa felicidade. É verdade. Cristo me encontrou neste mundo.
começamos já um novo verso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós já estamos com a nossa aberta aqui também. Estamos aprendendo Lucas no capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 7. Vamos contar então? Vamos lá? 1, 2, 3. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Amém. Olá, bom dia, irmãos. Bom dia. Que Deus possa estar iluminando a vida de cada um de vocês. Bom dia para os nossos amigos de casa. Que nesse momento o Espírito Santo possa estar falando aos seus corações e que esses ensinamentos possam serem colocados em prática na vida de cada um de vocês. Nessa madrugada nós estudamos o capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Amós. Também estudamos o Evangelho de João, o capítulo 12, do verso 20 até o verso 50, e estudamos o livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 68, que teve como título No Pátio. E nesse momento nós estaremos abordando os ensinamentos que o livro de Amós trouxe para nós, aqui no capítulo 5 e no capítulo até o capítulo 7. O tema específico, para se haver a contextualização da situação que estava acontecendo, era a seguinte: o povo de Israel, nesse momento, estava ainda dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul. A tribo do norte estava passando por um momento de prosperidade enorme. Estava tudo indo bem, tudo indo certo, sem guerras, e eles estavam
avançando, estavam em glória, digamos assim, nesse momento. Mas à medida em que eles estavam em glória, cheio de riqueza, cheio de poderio, eles estavam com a religião em decadência. Afastaram-se de Deus. Eis o perigo da riqueza, né? Até porque é mais difícil carregar o cálice quando está cheio do que quando ele está vazio. E nesse momento o cálice de Israel, da nação do norte, estava cheio de riquezas e estava sendo difícil conduzir porque o inimigo estava tentando. Então foi nesse contexto que Deus levanta o profeta Amós para lançar duras sentenças para aquela nação. Para vocês terem uma ideia, aqueles príncipes, aqueles reis estavam roubando aquela classe menor, aquela classe pobre. E enquanto existiam muitas pessoas em excesso com dinheiro, havia em excesso muitos pobres também, justamente por conta desses roubos, justamente por conta dessa desigualdade. Mas Deus, ele tinha que enviar como metodologia de educação, de ensino, para que o povo pudesse voltar para o trilho, alguns juízos. E ele proferiu algumas sentenças que iriam acontecer caso o povo permanecesse nesse estado deplorável. Então, foi nesse panorama que nós entramos agora no capítulo 5. E antes de qualquer sentença ou juízo, Deus sempre manda um aviso. Ele sempre manda uma mensagem especial mostrando, olha, tal situação vai acontecer por conta disso e por conta daquilo. Mas se vocês se arrependerem, ainda há esperança, ainda há salvação. E no verso 4, o Senhor deixa claro o que o povo deveria fazer. Aqui no capítulo 5, no verso 4, o melhor. Exatamente, no verso 4 nos diz o seguinte: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Esse é o conselho que o Senhor assim proferiu. Vocês têm que me buscar. Se vocês me buscarem verdadeiramente, com certeza esses juízos serão evitados e vocês vão viver. E o Senhor continua falando o seguinte no verso 5: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Essas localidades, tanto em Betel e Gilgal, eram centros, certo? Ali existiam alguns santuários religiosos, contudo, eram santuários religiosos ilegítimos. Deus disse: não busqueis essas localidades, buscai a mim e vocês vão o quê? Vocês vão viver. E quais práticas nesse momento, nessa situação, nesse período, essa nação, a nação de Israel, estava a cometer? No verso 12 nos deixa muito claro a respeito disso. Fala que as transgressões e os pecados do povo eram muito graves. Fala que eles estavam afligindo o justo, tomando subornos e rejeitando os necessitados. Percebam a situação. E o Senhor no verso 14 enfatiza de novo: buscai o bem e não o mal. Aborrecei o mal e amai o bem. Para Israel, o dia do Senhor seria um dia de trevas e não um dia de luz. Trazendo para os nossos dias, para nós, para as pessoas que vivem em conformidade com a lei de Deus, o dia da visitação de Cristo, com certeza será em luz. Porque aquele que não deve, não teme. Mas para as pessoas que estão em erro, em desobediência, com certeza o dia da visitação de Cristo será em trevas. E ai daqueles que caírem em juízo nas mãos desse Deus de amor. Parece contraditório? Como assim? Amor e justiça? Porque à medida que Deus realmente é amoroso, Ele é amor,
mas também Ele é justo. E ai daqueles que estão em erro, abraçados com o pecado. Essas pessoas, infelizmente, por conta de suas próprias escolhas, selaram o seu destino eterno. Que nós possamos fazer a escolha certa em Cristo Jesus, né? Aqui no versinho 21 até o verso 27, nos conta um relato bem preciso e duras palavras que Deus falou para o povo. Vejam o que se diz no versinho 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Em outras versões falam, eu odeio as vossas festas e as vossas solenes assembleias, né? E vem falando no verso 22, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. O interessante é que o povo de Deus, a nação de Israel, basicamente vivia 23 horas adorando outros deuses, praticando coisas erradas, e depois queria passar pelo menos 1 hora fazendo as coisas de Deus. Será que isso era aceitável aos olhos do Senhor? Com certeza não. Fala que Deus odeia esse tipo de sistema, esse tipo de oferta, de culto. Ele odeia. Ou tudo ou nada. Esse é o ensinamento que Deus nos traz, né? Partindo para o capítulo 6, logo no versinho 1 nos chama a atenção o seguinte fato, dizendo assim, ó. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Em outras palavras, ai dos letárgicos que vivem na inércia, despreocupados, aproveitando o que o mundo tem para oferecer. Para essas pessoas, sabe o que vai acontecer? Verso 7. Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as orgias de todos vocês. Verso 14. Pois eis que levarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o qual vos oprimirá. Essa seria a sentença. Essa seria a punição dessas pessoas que, porventura, insistissem em permanecer no erro, na desobediência. Partindo para o capítulo 7, aqui vem falando a respeito de 3 visões. E logo que chama a atenção, na primeira visão, vem falando sobre a visão dos gafanhotos, né? Onde aqueles gafanhotos iriam ali acabar com a erva de toda a terra. E o interessante foi a atitude do profeta em meio a essa situação, né? Fala que o profeta, ele rogou, ele pediu perdão a Deus para que essas coisas não advinhessem sobre a nação de Israel. Então fala que Deus se arrependeu e aquela situação ali não iria mais acontecer. Muitas pessoas ficam se perguntando, mas Deus se arrepende? Deus, ele muda de ideia? Como que funciona o arrependimento divino? Basicamente, o arrependimento divino consiste no seguinte fato. O arrependimento divino consiste na mudança no trato com o pecador à medida que o pecador se arrepende e volta para os caminhos de Deus. Em outras palavras, um exemplo prático. Lembram de Jonas indo para Nínive? Nínive estava condenada. Nínive vai ser destruída. Mas Jonas foi lá, pregou e eles se arrependeram. E voltaram para os caminhos do Senhor, aceitaram a mensagem. Então Deus se arrependeu do mal que intentara fazer, ou da punição, do juízo que intentara fazer a Nínive, porque eles agora responderam favoravelmente ao quê? Às advertências. E por isso eles foram o quê? Naquele primeiro momento foram salvos, né? Então, o arrependimento divino consiste basicamente nisso, na mudança no trato com o pecador, quando o pecador deixa o mal e vem para os caminhos certos do Senhor, né? Depois vem a segunda visão, que fala que Deus chamou o fogo do céu para exercer a justiça. Novamente o profeta intercede pelo povo e Deus se arrepende do que iria fazer. E depois culmina na terceira visão,
onde Deus estava sobre o muro com um prumo. Um prumo, ele é usado como um instrumento de trabalho dos construtores para ver se a parede ou se um próprio muro mesmo está reto, está linheiro, está certinho e não torto. Então Deus estava fazendo o quê? Ele estava verificando, examinando a Israel para ver como que estava o estado de Israel. E como nós vimos, né, Israel ele ficou aquém das exigências divinas e foi rejeitada porque estavam tortos, todos em iniquidade e rebelião. E depois do versinho 10 até o verso 17, aqui vem falando sobre um interlúdio histórico, onde o profeta, o sacerdote de Betel, ele ficou contestando o profeta Amós, dizendo, essas palavras aí que você está dizendo não vai acontecer. Volta, vai lá para Judá, fica lá, se alimenta para lá, fica por lá, porque essas coisas não vão acontecer. Mas o profeta deixou claro, aqui no verso 17, dizendo assim, ó, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Você acreditando ou não, essas coisas vão acontecer se vocês permanecerem no estado em que vocês estão. Vocês perceberam algo muito interessante? É que aqui nesse período de Amós, o sacerdócio, o serviço de Deus ali, já estava o quê? Infelizmente corrompido. Nos tempos de Jesus, de maneira mais clara, se mostra a mesma coisa. E nos nossos dias, a história se repete. Por que Satanás continua com os mesmos enganos de sempre? E nós continuamos a cair nesses mesmos enganos de sempre? Justamente porque Satanás ele sempre usou o melhor que ele tinha para levar o povo à decadência. Se ele vê que está dando certo, que o povo está caindo, com certeza ele continuará. Mas nós que temos a oportunidade, o privilégio de ter as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, mostrando os passos, tanto os passos de Jesus para nos elevar, mas nós podemos ver os passos de Satanás para nos destruir também. Então, nós analisando essas situações, somos indesculpáveis ao cair. Até porque nós não somos obrigados a nada. Nem o céu, nem o inferno podem nos obrigar a pecar. No final de tudo, tudo é escolha. E as escolhas carregam resultados eternos. Seja de vida para vida ou de morte para morte. Que nós possamos fazer as melhores escolhas em Cristo Jesus. E é nesse sentido, nesse contexto, que nós vamos agora adentrar nos assuntos abordados no Evangelho de João e no assunto abordado também no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 68, no pátio. Ontem nós analisamos a respeito das declarações que Deus deu para aqueles líderes religiosos, para os fariseus, sacerdotes, saduceus. Esse grupo que era para ser o guia da nação, acabou por ser uma pedra de tropeço para a nação outrora de Deus, a nação escolhida para serem seus representantes. Então fala, nesse contexto, que alguns gregos, eles vieram ter com Jesus. Falaram com Filipe e disseram, olha, nós queremos falar com Jesus. Esses gregos que vieram para adorar no templo, eles eram prosélitos. O que é isso? Eram gentios que se converteram ao judaísmo. Tudo isso muito provavelmente aconteceu por conta da diáspora judaica, onde a nação foi toda dissipada por todo o mundo, e alguns fiéis judeus continuaram com a religião de adorar um único Deus e acabaram por influenciar esses povos, outrora pagãos. Então, alguns desses gregos, dessa classe que foram convertidas ao judaísmo,
souberam do que havia acontecido. Que Jesus, daquela entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas estavam proclamando esse Messias rei, e onde Jesus aceitou esse veredito, aceitou essa situação de proclamação, então eles ficaram curiosos para saber mais sobre esse Jesus. E fala que quando Jesus soube que essa classe, esses gregos, queriam ter contato com ele, queriam ver ele, fala que o semblante dele iluminou de alegria, né? Que maravilha! Ele chegou a falar a seguinte declaração, aqui em João 12, no versinho 13, no versinho 23, e diz assim, ó: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Algo que chamou muito a atenção é que na súplica desses gregos para verem a Jesus, ele pôde contemplar um pouco do resultado do seu grande sacrifício. Até porque Jesus, ele não é um Deus parcial. Ele veio trazer a salvação a todos. Quando Deus chamou Abraão para que por meio dele viesse uma grande nação, o objetivo de Deus a fazer esse chamado não era para beneficiar só uma nação. Jesus disse o que a Abraão? Em ti serão o quê? Benditas todas as nações. Então, esse era o objetivo de Jesus, levar luz, levar salvação a todas as pessoas. E justamente, mesmo nos dias de hoje, esse é o objetivo que nós, como servos de Deus, devemos ter também. Não agir com parcialidade, mas buscar levar o máximo de pessoas possíveis ao encontro de Deus, independente da cultura, raça, independente de qualquer coisa. A senhora White, falando a respeito disso, ela nos diz o seguinte, ó: da Índia, da África, da China, das ilhas do mar, todos milhões de oprimidos dos países chamados cristãos, sobe para Deus o clamor do tormento humano. Esse clamor não permanecerá muito tempo sem ser atendido. Deus ouve de maneira particular a oração de cada pessoa, independente da cultura, independente de sua religião, não. Independente de sua cultura, do seu país, independente de qualquer coisa. Ele ouve as suas orações. E algo que ficou evidente também foi sobre a chegada hora da glorificação de Jesus. Jesus sabia que estava muito próximo, que ele iria padecer, morrer numa cruz para dar salvação a todos. E ele contemplou, ele viu que muitos daqueles gregos que foram ter com ele, há poucos dias depois dessa reunião, iriam, infelizmente, terem a oportunidade de ver Jesus padecendo, sofrendo em uma cruz. Esse mesmo Jesus que outrora estava sendo proclamado rei, agora estava sofrendo opróbrio e dores em uma cruz. E por um breve espaço de tempo, Jesus olhou o futuro. Ele olhou adiante e viu que muitos daqueles que outrora rejeitaram ele iriam depois reconhecê-lo como verdadeiramente sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu nesses estrangeiros gregos as primícias do seu incessante labor. Ele viu que muitos, depois de sua morte, por meio dos discípulos, derramamento ali no Pentecoste, muitos iriam aceitarem a mensagem. Muitos iriam, esses próprios discípulos iriam colher justamente as sementes que Jesus havia plantado nesses 3 anos e meio de ministério, né? Então, isso trouxe um tipo de conforto ao coração de Jesus quando esses gregos, quando essas pessoas foram até ele, né? E algo que se torna muito evidente é que só por meio desse sacrifício é que Jesus poderia comunicar vida à humanidade.
E a lei do sacrifício significa a lei da conservação da vida. Por meio do sacrifício de Jesus, foi que ele proporcionou a salvação, a vida, a restauração a todos. Porém, a lei do serviço do próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Vejam que palavras fortes. Até porque é de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. Algo que chamou-me muito a atenção também é o seguinte fato. Todos somos chamados, as pessoas que aceitam a Cristo, todos são chamados a carregarem a cruz de Cristo. Ou seja, abnegação. O que é abnegação? A palavra abnegação vem do latim abnegation, que significa renúncia, desistir de algo, a ação de negar sua própria vontade ou escolha. Um cristão verdadeiro, ele deve ter essas características. Mas apesar das dores de carregar a cruz de Cristo, vejam o que se diz aqui num parágrafo que começa: se alguém me serve, no meio dele nos diz o seguinte: todos quantos carregam com Cristo a cruz do sacrifício, partilharão com ele de sua glória. Vejam que bênção, que maravilha, né? E algo que me chama muito a atenção também é sobre o investimento. O que é uma pessoa? Como que ocorre um investimento mundano hoje em dia? Muitas pessoas, elas investem em algo pensando no futuro o quê? Retorno. E esse retorno será o quê? De maneira ampliada. Você investiu para receber de maneira ampliada. Um bom investidor, ele é guiado pelas estatísticas, pela lógica, pela razão. Mas Jesus era guiado pelo quê? Pelo amor. Enquanto os investidores mundanos buscam receber o lucro por meio daquele investimento inicial, qual foi o lucro que Jesus ganhou investindo na humanidade? Morte, uma cruz. Então vocês percebem a diferença? De acordo com a ideologia mundana, Jesus seria verdadeiramente um péssimo investidor. Quem investiria tudo por uma raça caída que não vale nada? Qual o lucro que nós trazemos a Cristo por meio desse grandioso investimento? Vejam o que se diz nesse mesmo parágrafo, no meio dele diz assim, ó: a alegria de Cristo em sua humilhação e dor era que seus discípulos fossem glorificados com ele. Eles são o fruto do seu sacrifício. A formação neles de seu próprio caráter e espírito, eis sua recompensa, e será por toda a eternidade a sua alegria. Esta alegria eles, os discípulos, partilharão com ele, ao ser visto em outros corações e outras vidas o fruto de seus labores e sacrifícios. São co-obreiros de Cristo, e o Pai os honrará como honra o seu Filho. Vocês percebem que privilégio? O retorno de Cristo desse investimento é justamente nós irmos para o céu e refletirmos o caráter de Cristo e passarmos a eternidade com Ele. Nós somos esse retorno do investimento. E depois veio no desenrolar dessas conversas com os gregos, aconteceu uma cena que marcou aquela situação, né? Fala que uma nuvem misteriosa, ela apareceu envolvendo Jesus em um silêncio sobre aquela situação e rompeu tudo. Contudo, o silêncio foi quebrado com as palavras de Jesus que dizia o seguinte: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Essa foi a pergunta de Jesus. Ele quebrou nesse momento, era a humanidade de Cristo
com a tristeza, com a angústia da certeza que, infelizmente, quando o pecado viesse sobre ele, iria haver o quê? Uma separação dele com o Pai. Mas nesse momento, a divina submissão à vontade do Pai falou mais alto. E ele disse o seguinte: mas para isto vim esta hora. E disse: Pai, glorifica teu nome. Então, uma voz do céu, que era o próprio Deus, por meio dessa nuvem, aos ouvidos de todos falou o quê? Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Como que já tinha glorificado? Justamente por conta da vida de abnegação de Jesus. Jesus, ele glorificou o Pai por meio do seu exemplo prático, por meio de seguir os princípios santos e elevados de Deus. E quando Jesus morresse na cruz em prol da humanidade, novamente o nome do Pai seria o quê? Glorificado. E outra coisa que nós devemos levar em consideração é que, infelizmente, nessa situação, houve alguns que, infelizmente, não acreditaram. Ficaram dizendo: foi trovão que nós ouvimos. Outros diziam: foi a voz angélica. Já aqueles próprios gregos reconheceram: este verdadeiramente é um mensageiro de Deus. E de fato, realmente havia esses grupos. Uns não criam de jeito nenhum, outros acreditavam que realmente Jesus era o Messias, Jesus era Deus, Jesus era o tão esperado, e já outros confessavam em silêncio para si mesmo, porque tinham medo por causa dos fariseus. Como que os fariseus iriam agir em meio àquela situação? Tinham medo de confessar a Cristo. Mas nós podemos ver nesses homens que eles amavam mais o louvor dos homens do que a aprovação de Deus. E é a esse Jesus que nós servimos. Por muitos hoje em dia ainda continua a rejeitar a Cristo, não aceitar os seus ensinamentos, a tê-lo como um simples homem. Mas nós sabemos que a história e a Bíblia, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, está aí para nos confirmar que realmente ele era o Messias, que realmente ele atraiu muitos para si. Flávio Joséfo, ele foi um historiador do primeiro século. Ele foi contemporâneo dessas situações e ele testemunhou de muitos desses relatos. E falando sobre Jesus, ele deixou escrito o seguinte: havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis. Um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo as sugestões dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previstos, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até os dias de hoje. A história está aí para nos confirmar e realmente notarmos o quanto esse Messias, o quanto esse Jesus, ele causou essa revolução, causou essa aproximação para todos. E naquele momento, acaba-se o ministério público de Jesus. Agora, Jesus, ele tinha feito o que podia ter feito. Anunciou, viveu o que pregava, refletiu verdadeiramente o caráter de Cristo. Agora, cabia a eles, os judeus e os gregos e todas as pessoas, aceitarem ou rejeitarem. E hoje em dia, cabe a você, a nós, aceitar ou rejeitar. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos orar nesse momento?
Santo e amado Pai, poderoso Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esses preciosos ensinamentos que o Senhor assim nos concedeu. Continue a nos iluminar, a nos fortalecer, nos conceda um ótimo dia na Tua santa presença e que o Senhor possa estar derramando o Espírito Santo sobre nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Até amanhã. Fiquem com Deus.